a possível adoção do fim da escala 6 por 1 no Brasil tem gerado bastante preocupação em setores que são intensivos em mão de obra, como é o caso do agronegócio. O setor defende que em um segmento que depende de operações contínuas durante a safra, qualquer alteração na dinâmica de trabalho, claro, pode afetar diretamente colheita e transporte. Isso amplia, sem dúvida alguma, custos em um momento de forte aperto financeiro no campo. É sobre isso que a gente conversa agora com a Patrícia Arantes, que é diretora executiva da Sociedade Rural Brasileira, que já está aqui comigo. Patrícia, minha querida, muito bom dia para você. Obrigada, bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Eu que agradeço pelo gentil convite. Patrícia, vamos lá, né? Grande parte do debate sobre o fim da escala 6 por 1 se concentra naqueles setores que estão mais nos centros urbanos. Não está ainda tão no holofote evidente assim os impactos para o agronegócio. Eu quero aproveitar a tua presença aqui justamente para a gente entender, né, se essas mudanças que o Congresso tem discutido agora consegue considerar essas particularidades do setor do agronegócio. Débora, sua consideração foi perfeita. Uma das grandes preocupações que nós temos como setor é que realmente o nosso cenário do trabalho rural ele não é levado em conta na PEC que nós temos tramitando, né? É claro que a PEC 12 do senador Rogério Marinho traz uma liberdade maior para a contratação e nós conseguiríamos adequá-la melhor à nossa realidade. Mas a PEC 221 e o projeto de lei que o governo apresentou na Câmara e foi retirada a urgência ontem, eles realmente não lidam com regras que atinjam o trabalho rural, que atinjam o abastecimento alimentar e não levam em conta também uma legislação que nós temos desde 1973, que é a Lei 5889, que trata especificamente de trabalhos com safra. E isso se agrava também porque nós tivemos o veto integral do projeto de lei de safristas, que inclusive é uma das pautas da reunião do Congresso Nacional que nós teremos nesta semana. Então, de acordo com o levantamento do Ministério do Trabalho e também que coincide com o levantamento da Frente Parlamentar Agropecuária, quando foi apresentado na audiência pública da CCJ da Câmara em relação aos impactos, né? Isso é de mais ou menos 7,8% a 8,6% mais custoso, né, em aspecto de custo mesmo financeiro, para a contratação para o setor agropecuário. Patrícia, quando a gente está falando em colheita, existe, obviamente, uma janela muito curta para determinadas culturas, principalmente aquelas mais frescas, né? Se a jornada for reduzida, sem esses mecanismos de flexibilidade para compensação, qual que é o risco real para a produtividade, até mesmo perdas no campo, talvez desperdício de alimentos? Como que ficaria isso? Pensando nos impactos mediatos e imediatos, né? Impacto, então, para o produtor é um custo a mais para a contratação, e hoje nós temos uma dificuldade de contratação de todos os setores, mas principalmente do agro, porque, como você bem disse, ele sai do centro urbano, então é muito difícil você ter uma mão de obra especializada, por exemplo, para a colheita de frutas, que seja aproveitada no campo, porque realmente não é a tradição que nós temos nos centros urbanos preparar os nossos trabalhadores para isso. Então, primeira questão é custo para o produtor, dificuldade de contratação, pode gerar um impacto social também em relação a desemprego propriamente dito, né? Aumento do custo do governo em relação a auxílios, isso nós não queremos como prosperidade econômica, né? E no custo, por exemplo, para o consumidor final, tendo essa dificuldade de colheita, de logística, de manejo, é claro que a oferta diminui. E aí, dessa forma, no supermercado fica mais caro. E se nós formos pensar, por exemplo, em exportação, a demora para entrega, né, do cliente internacional, o mesmo custo para ele segue a mesma lógica. Então, a gente pode ter uma dificuldade de abastecimento acrescida também por um custo de compra ou mesmo a diminuição desse poder de compra. Patrícia, a gente sabe que muitas propriedades rurais, especialmente as médias e pequenas, já enfrentam as dificuldades devido aos juros elevados, né? Crédito muito mais restrito, margens mais apertadas, é a realidade sempre do menor produtor, né? O impacto da PEC nessa situação também seria, ele seria homogêneo ou determinados segmentos do agro, por ter produtores menores, poderiam sofrer mais do que os outros? Com certeza, produtores menores sofrem mais. Isso porque o grande, ele tem um capital de giro que seja possível, né, dele custear alguma alteração em relação à folha de pagamento.
Então, se ele não tem, por exemplo, numa indústria de laticínios que seja muito grande, se ele não tem um funcionário, é claro que ele vai conseguir conciliar essa questão da escala aos trancos e barrancos. Mas se o produtor de leite lá na fazenda, que emprega, por exemplo, a família ou um trabalhador, ele já vai ter uma dificuldade muito grande de manter essa pessoa empregada. Então, talvez gere alguma situação de dispensa, né? Então, isso é muito ruim para nós, porque pode acabar concentrando mais o mercado, retirando produtores pequenos da operação, porque realmente o custo vai ficar muito alto. Quando a gente fala de taxas de juros alto, custo Brasil, né, que lida diretamente com questões trabalhistas também, é uma preocupação muito grande do setor, sempre pensando que o nosso setor, ele foca em tecnificação, ele foca em maquinários, mas principalmente é do nosso principal interesse ter pessoas qualificadas para o setor, porque afinal nós alimentamos pessoas, né? Então, realmente é um trabalho que tem um foco muito grande hoje em dia, principalmente com instabilidade de abastecimento alimentar. Um pouco sobre essa questão também da dificuldade de contratação, né, Patrícia? Isso é algo que a gente também tem ouvido de outros setores, principalmente essa dificuldade para mão de obra. No caso do agronegócio, né, quais são as maiores dificuldades que vocês encontram hoje em termos de mão de obra? É realmente de oferta, é de qualificação? E como especificamente, né, a implementação dessa escala iria dificultar ainda mais essa realidade que já tem sido, né, bem difícil, da disponibilidade de mão de obra? Perfeito. Nós temos alguns pontos principais para analisar essa dificuldade, Débora. O primeiro deles, realmente nós não estamos em centros urbanos, então muita parte da população saiu do interior do Brasil, que é onde o agro existe, onde o agro é pujante, né? E foi para o centro urbano. Então esse é o principal ponto, é você atrair essa mão de obra para o interior do Brasil, né? Por mais que o índice de desenvolvimento humano dos interiores, de cooperativas, de agronegócio seja muito alto, nós ainda temos essa dificuldade. Segunda questão é a falta de qualificação. Então, hoje nós temos maquinários que têm uma tecnologia muito avançada e em muitos momentos nós não encontramos pessoas dispostas a realmente aprenderem a lidar com este maquinário. Isto porque, aí eu vou para a terceira e última razão na nossa visão, que é o aumento da questão do auxílio, né? Então, nós vivemos um momento em que parte da população prefere adotar a questão dos auxílios do que ter uma qualificação mais adequada para se posicionar no setor. Então, esses são 3 pontos muito preocupantes em relação à nossa visão, que dificultam a contratação, tornam a contratação mais custosa financeiramente, porque talvez você tenha que testar várias pessoas para aí sim você conseguir escolher uma mão de obra adequada e que se encaixe diretamente naquela cultura. Então, este ponto para nós realmente é muito importante. E nesse sentido, só para finalizar, a liberdade de contratação e a liberdade de negociação entre o trabalhador e o contratante, seja o produtor, seja uma agroindústria, é muito importante, porque aí você consegue potencializar aquela pessoa que quer estar no campo e aproveitá-la da forma devida para que ela possa crescer e prosperar financeiramente. Agora, Patrícia, quando se observa experiências internacionais, né, de redução de jornada de trabalho, eu quero trazer isso para o nosso papo, porque sempre há essa comparação, principalmente para aqueles que são mais defensores, né, da PEC. Há algum exemplo de país que tem uma forte vocação agrícola que o Brasil possa analisar antes de tomar uma decisão definitiva, né, sobre essa questão dessa PEC? Temos 3, Débora. O primeiro deles é o nosso principal competidor, que são os Estados Unidos, e a premissa, a base da legislação trabalhista dos Estados Unidos é a negociação entre trabalhador e empregador, né? Então, esse é um ponto central. Nós temos maior liberdade para que essa contratação aconteça e para que os períodos, por exemplo, de folga, de férias e de jornada aconteçam. Segundo grande exemplo é a Austrália, que tem um entendimento muito semelhante aos Estados Unidos, aplicado à realidade de horistas. Então, tem essa característica em especial da Austrália em comparativo com os Estados Unidos, né? E o terceiro exemplo é um competidor nosso parceiro de Mercosul, que é a Argentina, em que nós temos 44 horas semanais, no modelo em que nós temos no Brasil atualmente, 8 horas diárias, e no caso da Argentina, ainda nós tivemos a aprovação de uma legislação de que se o trabalhador ele quiser trabalhar a mais, ele tem esse direito recebendo, obviamente, proporcionalmente, com todos os direitos garantidos. Então, a gente tem um cenário de 3 principais competidores em várias culturas, por exemplo, de carne, de soja, de milho, que tem uma liberdade de contratação maior e que gera maior
possibilidades tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Então, se nós não ficarmos de olho, tivermos bastante atenção em relação a isso, nossos competidores podem nos superar em relação a preços mais competitivos também por conta dessa questão trabalhista. Obrigada, Patrícia Arantes, diretora executiva da Sociedade Rural, que estava aqui com a gente para poder trazer mais detalhes sobre o assunto. Minha querida, muito obrigada. Um ótimo restinho de semana para você e até uma próxima. Muito obrigada, Débora. Ótimo dia para vocês. Até mais.